Qual é, rapaziada? Tranquilidade? Interrompi o seu vídeo para te mostrar uma oportunidade que podem te trazer esses resultados em até um mês e te fazer ganhar essa grana todo santo mês. E se você quer começar a mudar a sua vida financeira agora, clica no primeiro link da Durante o tempo que você ficou lá, quantas pessoas chegaram a trabalhar no Nubank? Cara, quando eu saí, a gente tinha 1.300 pessoas, Já mais era ou bem menos. grande, Já já. era bem grande. Eu tinha entrado com algumas centenas e saí com mais ou menos 1.300. Pô, a gente tava discutindo ideação, problema lá específico, dias a fio. Na primeira validação que a gente foi no deficiente visual, ele falou, tá tudo cagado, isso não funciona pra mim. Não tinha como resolver o problema pra ele. E ninguém pensou nisso. Então você para pra pensar que a diversidade traz uma riqueza muito grande, porque senão a gente fica falando aqui, pô, todo mundo gosta de podcast, vamos falar de podcast. Mas o que tem em volta de podcast? O que mais que a gente pode falar sobre esse universo, né? Então a sociedade exclui muita gente que poderia estar dentro, fazendo coisa diferente, pensando diferente, inovando, mas não faz por quê? Porque é repreendida, assim como a Malu se sentia mal em algumas situações. Tem um ponto muito bom sobre isso, né? Traduzindo aqui, ou tentando resumir o que a gente falou até agora sobre como ser mais inovador, o Pedro trouxe essa questão dos valores, né? E aí depois falou da questão da meditação, do foco. Você falou que no Nubank faziam isso, pro cara entrar pra reunião setado já, falando, ó, deixa seus problemas lá, faz teu check-in, entra. Você falou das pessoas, e eu concordo absolutamente, porque tem um economista que eu gosto muito, o Hayek, que ele já falava, né, que o conhecimento está disperso na sociedade. Então, por melhor que você seja, você não tem todas as respostas. Porque ninguém tem, né? O conhecimento está disperso. Então, se tiver equipe, e uma equipe diversa, com certeza ideias novas vão surgir. Até falei pro Thiago, quando a gente tava sentando numa reunião, aliás, era um podcast uma vez. Aí tinha um pessoal de finanças, aí tinha um cara que era tradicional, fez economia e virou analista. Aí tinha ele que foi agente autônomo. Eu era militar e tava lá. Daí eu falei, bom, eu acho que eu penso de uma maneira diferente de vocês porque eu tenho uma formação diferente. Se eu fizesse economia no INSPER e tivesse virado analista, nessa rodinha, a tentação, assim, pro pensamento de manada seria fortíssimo, porque todo mundo muito parecido, muito igual. Agora, quando você traz um cara de fora, o cara de fora fala, não, eu penso diferente por esse assunto. E quando ele dá aquela visão, todo mundo, nossa. Porque eu acho que uma das coisas pra inovação, na minha opinião, é você ter um background de outra área. E às vezes você viu coisas que deram certo em outra área e você pode trazer pra sua área agora. O que pode não ter nada a ver com tecnologia, mas pode mudar o seu negócio. É aquilo que você faz de diferenciação. Inclusive, é uma coisa que a gente estava conversando ali na mesa do almoço, antes do podcast. É sempre assim, quando a gente bate um papo antes do podcast, é sempre, porque a gente conversou antes do podcast. Referências. A gente tava falando, eu estava falando justamente isso, porque eu sou blogueira, né? A minha instituição blogueira. Então eu comecei na internet como blogueira e o Bruno veio atrás colhendo muito da minha experiência. Então quando ele começou falando de investimentos, falando sobre educação financeira, ele veio um educador financeiro blogueiro. Então ele tirou aquele formato, né, totalmente diferente e implementou na área dele que ninguém tinha. Então ficou bem diferente, bem inovador, eu diria. Não sei, né? Eu tô achando até bem comum agora, mas não, é enfim. porque agora é óbvio, né? Só que tem aquela... Acho que é o Peter Drucker que falou isso, né? O melhor elogio que você pode fazer a uma inovação é falar, meu Deus, isso é óbvio. Porque é óbvio só depois que acontece. Alguém mostrou que era óbvio, de fato. Porque quando a Malu tava na internet, eu ficava impressionado com ela, com outras blogueiras. Eu lembro que ela assistia muito a Pugliese, até hoje assiste. É uma referência aí dessas pessoas que começaram no mundo fitness, né? Muita audiência. E eu olhava aquilo e falava, nossa, a mulher tá movendo multidões. E eu olhava as finanças, não tinha ninguém fazendo isso. O Thiago Nigro tava no YouTube, a Natália Arcuri tava no YouTube, e ninguém usava o Instagram pra isso. Eu falei, cara, o YouTube é bem mais complicado de fazer. Precisa de equipe, filmar, editar. O Instagram é o celular, aqui aperta o botão, grava, não ficou bom, você deleta, você faz de novo. Eu vou ser a blogueira, entre aspas, dos investimentos. Comecei a fazer, deu super certo. Não, amor, fala a verdade. Você era o blogueirinho. Não, sim, é blogueira porque eu botei no feminino. Tô usando, né? Tô usando. Mas inovando aqui a blogueira, em linguagem neutra. Pelo amor de Deus. Mas aí Nossa, eu comecei a gravar e deu super certo. Outras pessoas começaram a fazer o mesmo modelo. E agora, não é mais inovação porque todo mundo faz. Só que essa é uma dificuldade, né? Depois que você descobre uma coisa nova, e principalmente na internet, a gente comentou da dificuldade de se inovar nos negócios, porque você tem uma série de limitações, você tem imposto, você tem um monte de legislação para seguir. Agora, por que na internet a gente vê tanta inovação e prospera tanto? Porque é um ambiente muito mais livre. Uma vez alguém mandou para mim, assim, na caixinha do Instagram, o que aconteceria com o Brasil se o brasileiro fosse tão bom em empreender quanto ele é bom em fazer memes? Eu falei, a gente ia voar.
Mas o brasileiro é muito bom em fazer meme porque meme é livre. Qualquer um pega um celular e faz um meme, né? Imagina você poder abrir um negócio tão fácil assim. Só que na internet isso acontece. O cara abre um negócio sem saber que é um negócio, começa a ganhar dinheiro como pessoa física, aí depois ele vê, nossa, como é que eu posso melhorar? E aí surge a empresa dele. Então esse ponto da liberdade, voltando de novo nisso, e da inovação é muito interessante. Eu queria perguntar pra vocês aonde vocês veem que tem inovação no negócio de vocês. Se pode dar um exemplo pra ajudar a materializar isso aí. Materializa. É fantástico. Não é fantástico. Quem primeiro tá lendo? Vai lá, você que é o mestre nisso. Cara, a gente tá numa vibe muito forte, porque pra mim ficou muito claro, do ano passado pra cá, o quanto pra gente conseguir inovar, a gente precisa beber de águas novas, não de águas velhas. Ter referência pra mudar, né? Então, quando a gente fala do processo de criar novas ideias, muitas vezes eu não tenho como mudar os ingredientes. Se eu sou um médico, eu não inventei a cirurgia de, sei lá, marca-passo, né? Ponte safena. Então, a medicina está me dando os ingredientes. Mas eu posso mudar a segunda etapa do processo de criação, que é a receita. Como é que um chefe de cozinha muda a ordem dos ingredientes? Ele não muda os ingredientes, mas quando eu mudo a ordem do processo, o resultado final muda na ponta. Então, quando eu consigo, com os mesmos ingredientes, criar novas maneiras de criar, a gente tem um nível de inovação. Mas acho que a inovação, ela pode ser vista de vários níveis. Pode ter inovação no produto, pode ter inovação no mercado, pode ter inovação na comunicação, no marketing, pode ter inovação no posicionamento, pode ter inovação da gente criar um mercado que não existe, ao invés de penetrar num antigo. Então, tem níveis. E que o tamanho da bronca é maior, é proporcional. Hoje, pra mim, tá muito claro que a gente tem, cara, uma ferramenta incrível pra gente inovar. E que pouca gente sabe utilizar ainda, chamada intuição. E pra mim, a definição de intuição é a capacidade do Marcelo conseguir tomar uma decisão sem ter todos os dados técnicos na mão dele. E normalmente, quando a gente trabalha, o Google, pra escolher o tom de azul do Gmail lá, cara, é testes infinitos que os caras vão rodar. Dado pra caramba. Pra ter estatística. Só que quando você coloca essa galera acostumada com esse modus operandi num ambiente onde eu não tenho dado, não tem ainda como ter o dado, a gente trava, porque eu sou acostumado a deixar com que o dado valide a minha opinião. Então, hoje, quando a gente fala de intuição, o que eu sinto? Cara, quando você era novo, você assistia um desenho na televisão chamado Cavaleiro do Zodíaco? Sim. Eu Pegou assisti, essa época? Nossa. Aham. Qual era do dragão no chuveiro, pô. Nossa, Fazer água correr ao contrário, né? Os jovens não entenderam nada, amor. Ó, o pessoal que tem menos de 20 não vai nem saber o que é isso. Né? essa é a galera do Digimon já. E aí, nos Cavaleiros do Zodíaco, tinha os 3 níveis de cavaleiro. O cavaleiro de bronze, o cavaleiro de prata e o de ouro, né? O número 3 é do inconsciente coletivo. A diferença do cavaleiro de ouro é que ele não tinha mais técnica. O cara da técnica ainda era o nível de bronze e de prata. Ele queria dar o soco melhor, ele queria dar o chute melhor, ele queria aprender a técnica. O cavaleiro de ouro, que eram os 12 signos do Zodíaco lá, eles transcendiam a técnica. Eles paravam o tempo porque eles acionavam um negócio chamado sétimo sentido. Nós temos os 5 sentidos. Ele já tinha um sexto, o cavaleiro de ouro tinha o 7º sentido, que apenas os cavaleiros mais poderosos desenvolvem. Gente Eu lembro do disso. céu. Coisa Eu não linda, Eu lembrava. assisti muito esse Coisa desenho, linda. assisti muito. A gente Foi aí pode que eu botar comecei aqui. a gostar de mitologia, por exemplo. E aí, então eu fico pensando o seguinte: quantos de nós hoje, como founders, empreendedores, executivos, blogueiros, seja o que for, temos a capacidade de acionar o nosso sétimo sentido? Quantos de nós, na hora de criar qualquer um desses níveis de inovação, a gente se conecta com o plano das ideias do Platão, que o Bruno conhece muito bem? Cara, Platão, 2.500 anos atrás, ele pregava a ideia de que existe uma rede aqui em cima da gente, que tem todas as ideias perfeitas. E todo mundo físico que a gente tem aqui na nossa frente agora, isso aqui, é uma réplica, é uma tentativa de materializar o que tá lá em cima. Então, como eu às vezes faço um download lá pequeno, vem falhado, vem corrompido, né? Conexão de escada, eu consigo pegar só um pedaço. Exemplo, me vem na mente agora, Leonardo da Vinci. Cara, 550 anos atrás o cara desenhou o helicóptero. Bizarro isso. Levou 450 anos pra ter tecnologia pra criar o helicóptero. Me diz, qual foi a água que ele bebeu pra criar o helicóptero? Entende? Qual é a referência? Qual foi o especialista que ele conversou? Não Qual foi tinha referência nenhuma de onde partir. Entre outras coisas, né? E então, eu sinto que a gente tá entrando num novo momento. Eu adorei, Marcelão, que você falou agora da questão do... É mais que people skills, é entender que a tecnologia, ela não é maior que o ser humano. A gente aprendeu no Exatamente. capitalismo na dor, chorando, quebrando a cabeça. A galera acordou isso pros últimos anos, né, cara? Então, como é que eu cuido desse que a gente chama de soft skills? Talvez a mãe de todos os soft skills chama-se intuição.
que é a capacidade que eu tenho de sentir. E eu sinto aqui no meio mesmo. Eu sinto aqui um negócio e falo assim, Malu, acho que não. Eu sou boa nisso. Não, também. a gente é muito intuitivo no nosso negócio. A gente tá mudando agora porque a gente tem mais dados. E eu Mas acho- até então era era, isso que eu ia assim, dizer. era tudo na intuição. No início, O a cliente gente. vai gostar assim. No início, como a gente não tinha muito recurso, era tudo intuição mesmo, não tinha. Eu acho que acontece isso muito com as pessoas que evoluem nos seus negócios. Elas vão perdendo a ligação com a sua própria intuição, porque tem outras ferramentas. E aí ela vai confiando mais nas outras ferramentas do que na sua própria Qual é a intuição. chance do Jeff Bezos chegar lá hoje e falar, galera, pro board. Aqui é no feeling, Tive sem uma dados. ideia aqui agora. Sem dados. Isso é um ponto, né? É um ponto. Quanto maior a empresa, mais difícil é seguir a intuição. Mais Pô, coisa a perder também, Você né? nunca Tem que tem como pensar fazer um isso. Nubank dentro do Itaú. Porque a hora que o cara começa a querer mudar, tem Nunca. toda uma resistência lá dentro pra que aquilo não aconteça. Fala, como assim mudar? A gente já faz isso há tanto tempo. Então fica mais burocrático, mais engessado. Esse cara pode ter a intuição dele, saber que aquilo vai dar certo, mas lá dentro não daria certo.